Olá! E não é que a Bélgica também está hypada não só no futebol, mas também no design de uniformes e é uma das favoritas a levar o caneco da Copa do Mundo da Russian. Oi, eu sou o Glauco Diógenes e esse é o Quarta-feira. Aqui eu falo sobre design, esporte, cultura pop e todo esse caldeirão maluco que rege esse nosso mundo louco para fazer nerd chorar e hater sorrir. Meus magos, primeiro de tudo, esse vídeo vai em homenagem a um casal que é fã aqui do canal e que tem dado uma baita força. O Ronaldo e a Stephanie, que são loucos pela camisa da Bélgica e finalmente, depois de um longo e tenebroso inverno, eu estou oferecendo esse vídeo para vocês dois. Porque aqui a gente mata a cobra e mostra il palo. Rapaz, está uma disputa acirrada entre a Adidas e a Nike para ver quem que detém o poderio no que diz respeito aos maiores e os melhores designs para a Copa do Mundo. Tá chovendo uniforme durante essas últimas semanas e eu tô tendo que correr atrás do lucro para poder atender a demanda de vocês. Prometo que até a Copa do Mundo nós teremos todos os uniformes destrinchados. Ainda dá tempo, tá meio em cima, mas enfim, tô tentando gravar 3 vídeos por semana. Segura aí, meus magos e magas. Dessa vez eles apostaram sem medo de errar em um uniforme que ficou icônico durante os anos 80, que foi o uniforme da Bélgica de 1984, com a qual ela disputou a Euro. Por incrível que possa parecer, em 80 a Bélgica tinha sido vice-campeã, tinha sido uma dos times mais importantes desse torneio. Em 84 era tida como uma das grandes favoritas. Eles caíram num grupo meio complicado, com a anfitriã França, com a Iugoslávia, com a Dinamarca, que viria a ser a Dinamáquina de 1986. E fizeram uma campanha pífia, mas olha só o poder que o design tem em relação ao imaginário coletivo dos torcedores. Mesmo tendo feito uma campanha muito aquém daquela que era esperada, esse uniforme ficou caracterizado, ficou emblemático dentro dos corações e das almas dos torcedores ao redor do mundo como um dos uniformes mais bonitos até hoje criados. E por conta disso, por conta desse revival que a marca tem feito, eu já falei sobre isso aqui no uniforme do Japão, no uniforme da Espanha, no uniforme da Argentina, da Alemanha e agora chegou a vez dos belgas. Um dos motivos também que fizeram e que fazem esses uniformes dos anos 80, 70, 90 principalmente serem tão importantes e tão relembrados pelos torcedores é o fato também que você não tinha tantas mudanças como ocorrem atualmente, né? Não existia nem logística e nem demanda de mercado para ser atendido em relação a isso. Então hoje em dia é muito comum você ter lançamento de seleções a cada 2 anos no máximo, algumas lançando camisas a cada ano. Nessa época, por exemplo, esse uniforme foi lançado 2 meses antes da competição de 84 e ficou sendo utilizada pela seleção até 86. Até porque a demanda de jogos, o calendário ele era bem mais enxuto e você não tinha tantas competições como existem hoje em dia, por exemplo. A camisa tinha um desenho clássico muito comum utilizado pela marca alemã, né, que tinha essa gola polo integrada, né, de maneira homogênea, sem distinção de cores com o resto do uniforme, essa predominância desse vermelho bem, esse rouge bem belga mesmo, né? Esse tom mais quase indo pro vinho, e ela tinha uma terminação em V, que era bastante diferente também já de recurso, de estilo e de modelagem. Mas o grande detalhe que você tinha é porque os uniformes em geral das seleções eles eram nas cores das bandeiras, né? Quase você não tinha os brasões. E aqui houve uma disrupção, uma inovação no que diz respeito ao design, na utilização dessas faixas brancas e no uso dos diamonds, que são essas formas geométricas do que seria a bandeira da Bélgica rotacionada. E esses diamantes tinham um significado. Na verdade, os diamantes eram os jogadores, né? As joias da coroa, que era o crest, que era o brasão oficial de armas. Então, no caso, esse simbolismo do diamante em relação aos jogadores é que eles eram a representação dessa joia da coroa da nação belga. Legal, né? Interessante. O uso da faixa branca também se dava porque você não tinha tanta tecnologia de impressão, né? O processo de silk não era tão refinado como era hoje. Hoje você tem um sistema de termofusão, mesmo as impressões para o ganho de ponto, ou seja, para os pontos mais finos e mais detalhados, você consegue obter uma resolução mais adequada. Então aqui o recurso de se utilizar essa faixa
em branco, exatamente para você conseguir gerar o alto contraste entre figura e fundo. Isso no modelo original. Nesse modelo que está sendo utilizado atualmente, até pelo recurso e pelo tipo de cor, que não é exatamente a cor que era utilizada na época, é um tom mais vivo, mais fluorescente, você consegue estabelecer um alto contraste de tom sobre tom, e o uso das linhas dá esse efeito sobreposto, né? Como que se a padronagem tivesse mais integrada, de forma mais homogênea. E a esse processo de reinterpretação de um desenho clássico, mas com uma pegada mais contemporânea, mais adequada ao nosso zeitgeist, a gente dá o nome de redesign, ou de releitura, ou de reprojeto. Outro detalhe que era muito bacana era esse uso do logotipo estampado do lado do peito, do lado esquerdo, em amarelo, na cor da bandeira, sobreposto em vermelho, que dava um contraste interessante e remetia diretamente à bandeira. E é o logotipo que hoje a Adidas utiliza para a linha Originals, ou seja, para as releituras e para os redesigns super coloridos das peças clássicas, principalmente dos anos 70 e 80, que marcaram a identidade de marca para o mundo. Uma aposta também interessante do ponto de vista econômico e de apelo emocional nesse tipo de redesign, você fazer um investimento maior um pouco na estamparia, diz respeito também ao uso dos templates, que deixam os torcedores mais tradicionalistas putos da cara pelo fato de você ter a estrutura de modelagem muito similar com o que é utilizada por outras seleções. Até pelo tipo de tecnologia, matéria-prima que é utilizada hoje em dia, e até pelo efeito da camisa estar cada vez mais ajustada ao corpo dos jogadores, mais uma segunda pele, tanto Nike quanto a Adidas fazem isso exatamente também para economizar matéria-prima. Então as modelagens não vão ter tantas distinções, o efeito e o foco de mudança se dará exatamente mais nessa parte, nessa pegada, nesse apelo do uso visual e das interpretações visuais que serão criadas a partir de agora. Na parte posterior não tem grandes diferenças, né? Você tem a reprodução só desses diamonds, como se fosse o formato da bandeira mesmo, como eu expliquei aqui, só como um detalhe, um grafismo para dar uma bossa, preencher um pouco mais visualmente, graficamente a peça, e depois a aplicação da tipografia, que tem sido a tipografia universal da marca para todos os uniformes que ela criou agora em homenagem ao construtivismo russo, um movimento estético e de vanguarda muito importante que influenciou o design visual no mundo todo. Para finalizar, a camisa reserva, que ficou tão ou mais bonita que a titular, ao contrário da original de 84, que era branca, essa aqui tem esse tom de amarelo mais dourado e a gola careca preta, que eu achei bem bacana esse contraste, e ela tem uma pegada meio retrô que a Adidas utilizava nos anos 80, nos anos 70, essa coisa da gola ser distinta do resto do uniforme, então ficou em preto com esse amarelo. Esse dourado é em homenagem a essa geração de ouro, desses Golden Boys, esses jovens rapazes belgas que são, como conjunto, um dos favoritos a faturar o caneco na Rússia. A imprensa mundial, de uma maneira geral, aposta fortemente nessa garotada, e o fato de eles terem tido performances incríveis nos seus times europeus credibilizou esse time a ser um dos favoritos. Então daí uma homenagem também, o uso do dourado, que também remete a uma camisa de goleiro utilizada nos anos 80, que é muito bonita por sinal, e que de alguma maneira faz alguma conexão com essa identidade, com esse heritage, com essa herança clássica desse design mais afetivo, mais emocional, que é para faturar mais, né, galera? Quando você mexe com o coração da galera, o pessoal fica com o bolso mais acessível. Você pode perceber que na camisa tem alguns grafismos, alguns elementos geométricos que não tem um significado específico, estrito, nenhuma analogia específica ou conceitual com a peça. Tem uma função aqui mais ornamental, como eu costumo dizer, que é realmente para você distinguir, dar identidade para a peça vigente do ano e deixá-la um pouco menos pobre, né? Há diferenças entre clean e pobre. Se você deixasse a camisa lisa aqui, ela ficaria mais empobrecida, somente com a aplicação do brasão e a gola preta aplicada sobre amarelo. Então esse tipo de efeito, além de ter uma questão da tecnologia do tecido para evaporação da sudorese, eles fazem esses grafismos, esses detalhes mais tom sobre tom, exatamente só para marcar a camisa
naquele período, no nosso tempo, e deixar a camisa mais destacável em relação ao restante dos uniformes em geral, para simplesmente marcar o tempo, marcar o período. E aí, curtiram o vídeo de hoje? Então você já sabe o que fazer. Não esquece de dar seu joinha, assina as notificações, compartilha com seus amigos, manda comentário o que você quer ver, como que você quer ver. Tem uma porrada de vídeo que eu tô produzindo, tem uma série pra Umbro agora que vai sair também. Enfim, todas as marcas aqui a gente não tem distinção, o foco é analisar o design dentro do esporte, porque você já sabe, é quarta-feira, design e esporte de um jeito que ninguém soube explicar pra você até hoje. Valeu, até semana que vem. Ou a qualquer momento.